tudo que Deus vai liberar hoje vai repousar sobre a sua vida. O culto vai terminar, mas o Senhor vai com você para a sua casa, debaixo de uma estrutura. Aleluia. Segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. O verso 32: com aquela pedra edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de semente. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós somos gratos. Gratos porque o Senhor é bom. Gratos porque os detalhes pelo qual o Senhor falou conosco aqui, Senhor, e que o Senhor tem falado, ó Deus, tem nos constrangido. Tamanho amor do Senhor derramado sobre nós. Tua palavra foi lida. Tua palavra, ó Deus, foi proclamada. Não existe bom pregador, bom é a tua palavra. Ó Deus, não existe pregador eficaz, eficaz é a tua palavra. Porque a semente sobrepõe o semeador sempre, Pai. Eu carrego uma palavra que não é minha, é do Senhor. E que essa palavra encontre corações aqui nessa noite para repousar e que venham produzir, ó Deus, 100 vezes mais na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Pode se assentar, irmãos. Essa palavra, ela é uma palavra que o Senhor começou a ministrar o meu coração. Hoje à tarde comecei a escrever algumas coisas sobre ela. E o Senhor começou a ministrar sobre Elias. E Elias é um homem de intimidade, de relacionamento com Deus. Irmãos, imagina que se você dormisse hoje, amanhã de manhã, quando você acordasse, o gerente do banco ligasse e dissesse: depositaram 400 mil reais na sua conta. Quantos ficariam felizes? Sem demagogia, assim. Posso me dar 500 mil na conta, assim. Você deitou hoje e acordou 500 mil na conta. Aí você vai para o seu gerente e fala assim: rapaz, o que aconteceu? Falou: moço, vem aqui no banco. Você chega lá, na hora que você tira o saldo, está lá 500 mil reais. Mas aí o gerente do banco vira e fala assim: olha, o rapaz que depositou deixou também um contrato. E o contrato diz o seguinte: que na hora que você colocar a mão no dinheiro, com 24 horas você vai morrer. Você pode gastar o dinheiro da forma que você quiser. Você pode comprar a Lamborghini se der para comprar, pode fazer as viagens que você quiser, mas 24 horas você morre. Posso melhorar? 1 milhão de reais na sua conta. O contrato está lá. E aí ele está dizendo: é só você assinar e você pode usufruir do 1 milhão de reais. Quem aqui assinaria? Então você quer dizer para mim que acordar vale mais do que 1 milhão de reais? Então por que você acorda chateado, magoado, triste? Por que você acorda reclamando da vida? Porque Deus tem te dado algo que vale muito mais do que 1 milhão. O tempo para viver na presença dele, o tempo para exaltar o nome dele. Você só não vai existir, você vai ser alguém que vai ser íntimo de Deus sobre essa terra. Aproveite o tempo que Deus tem dado para mergulhar na presença dele. Elias é alguém que ele agora entende o seu chamado e o seu propósito. Ele mergulha em Deus, e Deus então levanta em um tempo de escassez. Deus dá uma palavra para ele, e a palavra vai ficar cerca de 3 anos sem chover. E assim acontece. O capítulo 18, varão, que está na mídia, verso 41, vai dizer que por 3 anos e meio não chove. Elias sobe agora em um monte, e quando Elias está no Carmelo, eu sei que existem várias canções que diz que eram 450 profetas, mas eram 450 profetas só de Baal, mas de Azera tinha mais 400.
Eram 850 profetas ali, e que agora Elias se levanta para que pudesse desafiar diante daquele que era o Deus Todo-Poderoso. E Deus agora começa a fazer algumas coisas na vida de Elias, e aqui eu quero começar a pregar. Prometo que eu não demoro. É hoje que acaba meia-noite? Então tá bom. Então disse Elias a Acabe: sobe e come, porque já se ouve o ruído de quê? De uma abundante chuva. 3 anos e meio sem chover, e agora Elias escuta um som. E enquanto Acabe vai comer, Elias vai levantar altar. Enquanto Acabe volta para a vida natural dele, Elias começa a clamar ao Senhor, a invocar ao Senhor. Quantos querem ser íntimos de Deus? Diga amém. Entenda, você não é natural. Enquanto as pessoas estão vivendo uma vida natural, você está mergulhando no secreto com Deus, na intimidade com o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: momentos inesquecíveis com Deus são gerados em lugares secretos na presença dEle. Porque quando você entra na presença do Senhor, meu irmão, talvez você entra lá, mas quando você sai ativado por coisas espirituais. E aonde eu tenho ido, aonde eu tenho pregado, a convocação do Senhor para os últimos dias entra no quarto, fecha a porta. Por quê? Porque no secreto o Pai vai te ver. Mateus 6, verso 6 não diz que em secreto Deus vai te ouvir. Ele está dizendo: fala em secreto que o Pai vai te... Porque tem horas que no secreto você não tem palavras para falar, mas ainda assim o Senhor vai ver. Porque existem lágrimas que falam muito mais do que o dicionário todo, irmão. E quando você está lá, você vai entender algo. A construção no reino, ele é estabelecido debaixo de princípios do secreto. Construir um secreto com o Senhor, aumentar o nível de intimidade, de relacionamento, de unção. Meu irmão, entenda algo: a salvação é de graça, sim ou não? Mas a unção vai custar tudo o que você tem. Enquanto o varão Elias enquanto Acabe está lá comendo, talvez Elias poderia estar dizendo: Senhor, e faz chover. Canta, Luquinha, sabe cantar mais que eu. E faz chover. Acabe está comendo e Elias está. Abre as comportas do céu. Acabe está levando a vida normal e Elias está. Elias entende que existe algo que precisa construir em Deus. E às vezes nós estamos em algo tão superficial, porque nós não queremos deixar nada para mergulhar na presença de Deus. Nós queremos uma vida natural e querer usufruir de coisas espirituais. Você não vai, enquanto você não entender que o reino de Deus não é o quanto de medalhas que você carrega, mas é o quanto de cicatriz que você tem. Você não vai romper no mundo espiritual. Então Elias está lá dizendo: Senhor, faz chover. Senhor, deixe-me ouvir algumas coisas. E o texto vai dizer o seguinte: olha o verso 41, varão, libera. Vai dizer: então Elias ouviu um som, um ruído de abundante. Isso é uma coisa para você, pastor Gilson. Tinha uma multidão lá, sim ou não? O rei Acabe estava lá, sim ou não? Os profetas que estavam lá, mas só Elias? Porque quem é íntimo de Deus escuta o que ninguém escuta. Escute uma coisa, levante as suas mãos ao céu. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: o céu está aberto sobre nós hoje aqui nesse ambiente. Ei, eu dizer uma coisa para você: estar no mesmo ambiente não quer dizer que você está na mesma frequência do céu. Havia muita gente lá, sim ou não? Mas só Elias? Porque tem gente que talvez entrou desde sexta-feira aqui,
só consegue ver bateria, só consegue olhar o teclado, só consegue olhar o volume do som, porque ele entra em um ambiente profético, mas a frequência dele não está alinhada à frequência do céu. Então ele não consegue ver nada mais do que é natural. Mas tem gente que entra aqui conectado às coisas espirituais, e não é só mais um culto, não é só mais um lugar, é Deus ajustando uma frequência para ver coisas espirituais. Eles estão no mesmo ambiente, mas ouvindo coisas diferentes. Está no mesmo ambiente, não está conectado na mesma frequência do céu, meu irmão. Deus quer alinhar o coração da igreja ao coração dele. Deus quer alinhar as coisas da terra com aquilo que foi estabelecido no céu. Diga assim comigo: Deus quer alinhar o céu com a terra. Gênesis 1, verso 1 vai dizer o seguinte: então criou Deus o quê? Os céus. Deus não cria somente um céu. Solta aí, varão, para não achar que eu estou contando história. Gênesis 1, verso 1 vai dizer: então criou Deus os céus. Por quê, pastor? Porque os céus foram criados primeiro do que a terra. E homens íntimos conseguem entender que você conquista primeiro lá, para depois manifestar aqui. É por isso que tem tanta gente que não consegue compreender nem viver o sobrenatural do Senhor. Porque ela dizendo o que, pastor? Os céus. O primeiro céu, você vai olhar ele para aí, meu irmão, vai estar os pássaros voando. Você vai entrar na Latam, na Gol. Qual é o avião que vai para Israel? O Emirates? Não sei, deve ser. Vai entrar lá em mês de novembro, o Senhor vai cortar os continentes. É o primeiro céu. O segundo céu, meu irmão, se você tiver grana, você consegue ir. É o céu astronômico, onde os astros estão. O projeto agora daquele Elon Musk, que é SpaceX, se você tiver 2,5 milhões de dólares, você consegue passar 15 minutos em órbita. 2,5 milhões, você vai entrar e você vai passar 15 minutos lá no segundo céu. Só que a Bíblia vai dizer que o céu não para nem no primeiro nem no segundo. A Bíblia diz que Isaías entrou no templo e o céu se rasgou sobre ele, e ele viu no terceiro céu um Deus assentado num alto e sublime trono. Queridos, a Bíblia diz que Paulo, quando ele olha, eu conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas que chegou no terceiro céu. É a habitação do Deus Todo-Poderoso. No primeiro céu, meu irmão, a Latam te leva. No segundo céu, talvez um foguete te leva. No terceiro céu, é só através do sangue do Cordeiro. É só através do sangue do Cordeiro. Você não precisa comprar uma passagem aérea. Você não precisa ter 2,5 milhões na conta. Você só precisa de um coração quebrantado na presença dEle. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Levante as suas mãos ao céu se você crê. Se você crê, me faz chover. Hoje nós estamos aqui, e hoje a igreja perdeu tanto a motivação do céu, que sabe qual é a sensação que eu tenho? Que a igreja não quer que Jesus volte mais, para não atrapalhar os planos deles na terra. Perdemos a paixão pelo céu. Nossos olhos não enchem mais de lágrimas quando se prega sobre o céu. Perdemos a visão do céu. Só que Jesus vai voltar. Eu não sei quem crê ou não, Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja e vai levar com Ele para o céu. Estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Você imagina levantar portais eternos para que entre o reino. Você imagina isso, ó, os portais celestiais se abrem.
você está indo e ele na frente e você atrás. E quando chegar diante daquele que Isaías viu, Jesus virá e dizer: Pai, aqui estão todos, menos aquele que foi destinado para a perdição. Nós estaremos lá. Eu vou dizer uma coisa para você: e os nossos filhos não nasceram para a perdição, eles nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Olha aqui, o céu ele é sobrenatural, é lindo. Só que Deus deu algo para nós, que enquanto a igreja não estiver lá, quando a igreja adora, nós trazemos o céu.